você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando o Economês, um projeto do Movimento Economia pra Gente. Este podcast é construído pelo Movimento Economia pra Gente, em parceria com a rede Multivídeos do NAPEAD e da URGS, e o Colmeia, plataforma do jornal Sul 21. Hoje vamos dar continuidade ao debate sobre os gastos públicos. Vamos falar sobre a saúde. Eu sou a Júlia Wundt, hoje substituindo a Mariana. Quem vai nos ajudar a aprofundar esse tema é o professor Alcides Silva de Miranda, professor da pós-graduação em saúde coletiva da URGS, e Robert Iturrié Ávila, professor de economia da URGS, que também é membro do Movimento Economia pra Gente e já participou de outros episódios do podcast. Então, muito obrigada, professores, por aceitarem nosso convite. Sejam bem-vindos, então. Obrigado, saudações a todos. Obrigado, agradeço por estar aqui mais uma vez. Então, vamos iniciar, assim, alguns questionamentos. Professor Alcides, o SUS, institucionalizado na Constituição da República, nas leis federais de 1990, nas constituições estaduais e nos novos códigos de saúde, trouxe consigo mudanças importantes, como a saúde como um direito a ser garantido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação social. Depois de 31 anos de existência, é um mito ou é um fato que o SUS não funciona no Brasil? Sempre há uma parcialidade em todas as questões. É importante realçar que o texto da Constituição Federal, ele estabelece princípios e ele estabelece diretrizes estratégicas. O texto em si não garante a viabilidade de nenhuma política pública. A política pública ela vai resultar de disputas de interesses, de grupos de interesses. E ao longo dos 30 anos, nós temos muito claro que o que está no nosso texto constitucional, os princípios dessa política pública, que a gente expressa pelo Sistema Único de Saúde, são importantíssimos, são muito significativos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? A ideia de universalidade no acesso, a ideia de equidade, ou seja, de priorização daqueles mais vulneráveis, daqueles mais expostos a riscos, não somente riscos biológicos, mas riscos sociais, ambientais, aqueles mais expostos a desgastes. Né? Então, o SUS é uma política pública que se propõe a proteger os mais vulneráveis, além de garantir a assistência, né, quando ocorre o problema da doença ou alguma necessidade, nem tudo é doença, e também de reabilitar as pessoas, de reintegrar as pessoas. O problema é que boa parte das pessoas só enxerga o SUS pela parte da assistência e da assistência biomédica. E o SUS é uma política muito mais ampla, muito mais abrangente, que tem a ver, né, com lidar com os determinantes do processo de saúde-doença, inclusive questões relacionadas à concentração de renda, acesso a bens, proteger, né, aqueles mais vulneráveis, como eu disse antes, e reintegrar. No conjunto, se pensar na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, na vigilância ambiental, nos processos, né, de reabilitação, toda a população brasileira depende do SUS. A pessoa mais rica do país, né, a usar qualquer mercadoria, por trás daquela mercadoria está a vigilância sanitária do SUS. Então, o SUS ele tem sido uma grande política e tem tido um alcance muito importante, reconhecido internacionalmente também, inclusive. É claro que se a gente pegar só uma lente e olhar só o aspecto da assistência e os problemas da assistência, que inclusive são realçados, porque tem interesse de desprestigiar o SUS, principalmente o mercado da doença, que ganha, que lucra, e tem a doença como mercadoria, nós vamos ter essa visão de que o SUS não deu certo, que o SUS... Mas é uma política sempre incompleta, é uma política sempre parcial, é uma política sempre em disputa, mas é uma política inclusiva, solidária, né, que tem uma eficiência que não é medida só pela régua, né, do que é gasto nos orçamentos públicos, mas a gente tem que analisar o que é custo social e qual é o impacto do Sistema Único de Saúde nessa questão dos custos sociais, né, em termos de produção de valores. E é muito significativo, né, lançar de novo uma questão primordial que foi pensada na época da Constituição. Qual que é o valor da saúde? A maior parte das pessoas vai responder, a saúde não tem preço. Né? Principalmente quem já perdeu a saúde,
vai responder: a saúde não tem preço. Muitos economistas vão dizer: a saúde não tem preço, mas tem custo. A questão é, nós precisamos analisar de que custo nós estamos falando e que benefícios são produzidos a partir de serviços como do Sistema Único de Saúde. Porque o custo não é só o custo do orçamento, né? Muitas vezes a equação que é entendida pela maior parte dos governantes é custo orçamentário sobre benefício eleitoral. E, na verdade, a ideia quais são os custos de uma sociedade adoecida, não só indivíduos adoecidos, mas grupos populacionais expostos a riscos, mais vulneráveis, e como a política pública incide com um valor, não só um valor de uso. Claro, as pessoas só vão valorizar o SUS no momento que elas precisaram, elas tiveram uma resposta adequada. E aí o SUS vai se legitimar socialmente por que nós chamamos de valor de uso, pela utilidade que ele precisa ter para todo mundo. Não só para indivíduos em caso de urgência e emergência, mas em todas as situações. Mas, além do valor de uso, essa política pública tem a pretensão de ter um valor ético-social, um valor redistributivo. E isso numa sociedade muito desigual como a nossa. Aqui na nossa sociedade, 10% da população concentra metade da renda do país. Isso dados de quase 10 anos atrás. Então, numa sociedade como essa, onde o acesso é desigual, as oportunidades são desiguais, o SUS impactou enormemente. Nós temos indicadores e que o SUS impactou mais fortemente onde ele foi mais necessário, onde havia mais pessoas vulneráveis. Então, em síntese, tratando essa questão, se o SUS deu certo ou o SUS não deu certo, eu diria, mesmo desfinanciado ao longo desses anos todos, desses 30 anos, o SUS teve um alcance, uma abrangência e impactos em termos de benefícios sociais que são incomensuráveis em alguns aspectos, porque são coisas que a gente não pode medir, e quando pode medir, nós vamos demonstrar que ele conseguiu fazer milagres em algumas áreas. Ao contrário do mercado da doença, dos mercadores de doença, que inclusive transferem custos para o SUS. E, Robert, nesse sentido, tu poderia, então, comentar um pouco os dados e os indicadores que se apresentam na realidade da saúde pública no Brasil? Sim, eu como economista, pegando um gancho da fala do professor Alcides, como economista eu olho os indicadores como a forma de medir, a qualidade e a política pública, e é claro que inicialmente a gente analisa a política de saúde, de forma geral, saúde pública, como uma política de distribuição de renda, para além da questão do acesso, é uma política de distribuição de renda, Então, o que o Brasil gasta hoje em saúde de forma geral, todo o Estado? 4,1% do PIB, sendo que a carga tributária é 33%, Bom, como é que a gente olha, então, O que aconteceu com os indicadores de saúde no Brasil nos últimos anos para avaliar, Para além das filas sensacionalistas que aparecem na imprensa majoritária, por exemplo, taxa de mortalidade infantil, antes do SUS, estava em 45,2 por mil no Brasil, 2016, 14 por mil. Até em 2017 aumentou um pouco, reflexo da redução que já temos, de gastos em saúde. Então, isso é muito rápido, aparentemente. Expectativa de vida do brasileiro ao nascer, aumentou desde que existe o SUS 10 anos. É claro que nesse período também houve ampliação, o avanço da ciência, da medicina, que contribui também, mas esses indicadores retratam indicadores de saúde no país, Quando a gente olha também pelo outro lado da moeda, antes disso, mortes, causas de mortes, Então, por exemplo, pegando um passado mais remoto, quando o Brasil não tinha políticas de saúde, aproximadamente 50% das pessoas morriam por doenças infecciosas, parasitárias. E atualmente esse percentual é baixíssimo, próximo a 3%. Isso é um indicador de saúde. E também a mortalidade por câncer, que vai aumentando, que é um reflexo, o professor Alcides pode me corrigir se eu estiver errado, de que as pessoas estão vivendo mais, Porque à medida que as pessoas vivem mais, elas morrem mais por saúde, E para fechar, só mais dois indicadores. Um é de acesso, também, que os procedimentos do SUS,
mais de 4 bilhões de procedimentos por ano, né? Mais de 1,5 bilhão de consultas anuais, né? Então, é muita coisa, né? Quimioterapia, 3 milhões de sessões por ano. Quimioterapia é praticamente toda coberta pela 98% mais ou menos pela saúde pública brasileira e o custo é altíssimo, né? Então, quer dizer, o SUS ele cobre também alta complexidade que são custosas, né? Como quimioterapia que pode chegar, dependendo do estágio da doença, né? Até R$90 mil um tratamento de quimioterapia, mas quando é um estágio mais inicial, é mais barato, aproximadamente R$4 mil. Então, quer dizer, isso é muito caro, né? Saúde pública é cara, né? A gente tem que ter essa dimensão. E transplantes também, que eventualmente são caríssimos, né? E que quem faz é o sistema de saúde pública brasileira, que, diga-se de passagem também, é um dos únicos países que tem um sistema de saúde amplo e universal e que é preciso também citar que é algo recente relativamente, né? Porque antes, quando era o INAMPS e o INPS, não era tão amplo assim o acesso à saúde no Brasil. Só complementar, eu trabalho com números, trabalho com quantitativos, com indicadores, mas eu não vou utilizá-los agora. Eu quero contar um caos bem rápido. Eu estou na faixa de idade já, que pela vivência começa a virar um contador de causos. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde de um município minúsculo no interior do Rio Grande do Sul, chamado Novo Barreiro, próximo a Palmeira das Missões. E no final de ano, o prefeito chegou para a equipe da saúde e disse: olha, a Associação Comercial de Palmeira das Missões quer homenagear vocês nesse final de ano. Aí a gente não entendeu nada. Por que uma equipe de saúde de um município pequenininho, de 4 mil habitantes, ia ser homenageada pela Associação Comercial do município de Palmeira das Missões? E aí ele explicou: não, eles fizeram um levantamento, né, e descobriram que as dívidas das pessoas no comércio de Palmeira das Missões tinham diminuído. Depois eles descobriram que, na verdade, essa diminuição se dava principalmente em razão da população de Novo Barreiro que tinha dívidas no comércio de Palmeira das Missões. E aí eles foram conversar com algumas pessoas e perguntar por que eles estavam pagando as dívidas quando tinha um patamar de inadimplência que já era regular. E eles disseram: olha, no nosso município a gente guardava dinheiro porque quando precisava de atendimento de saúde, a gente tinha que chegar no Hospital em Palmeira das Missões e pagar do bolso. E aí, como a gente podia ter uma necessidade, a gente guardava o dinheiro, não pagava a dívida no comércio para ter essa segurança. No momento em que organizaram um sistema público lá no município, e agora nós temos a garantia e temos a confiança de que nós estamos somos atendidos quando precisamos, nós começamos a pagar as nossas dívidas no comércio. Então, existe um impacto indireto na economia dos serviços públicos, inclusive de saúde. Existem projeções de que para cada R$1 gasto, entre aspas, né, no SUS, se produz R$1,70 como valor, R$1,70 como valor agregado na economia. O principal setor de trabalho, setor de prestação de serviço de funcionários, é o Sistema Único de Saúde. Então, assim, há um impacto importantíssimo que a gente pode medir, evidentemente, e nós temos bastante evidências para demonstrar. Entretanto, existe uma disputa ideológica, né, que coloca o SUS num lugar acessório, num lugar subalterno e subordinado ao mercado, e interessa a esse discurso não colocar em evidência esses aspectos positivos dessa política. Uhum. Sim, indo em direção a esse teu comentário, eu acho que muita gente vê o SUS como um sistema de saúde para as pessoas que não podem pagar, né? Uhum. E os que podem acabam priorizando contratar um plano de saúde privado, né? Então, para atender esses consumidores, os planos de saúde, eles acabam precisando administrar uma demanda de serviço, pagamento de honorário, médicos, tratamentos oferecidos com qualidade, de preferência sem deixar que isso pese no bolso desse consumidor. Uma conta que quase sempre causa controvérsias e muitas vezes questionamento junto à Agência Nacional de Saúde, que regula essa saúde suplementar, ou às vezes acaba até em casos de justiça. Considerando que os próprios trabalhadores às vezes reivindicam a saúde suplementar, a gente temos um problema assim nessa questão do sistema híbrido público e privado. Tu poderia falar um pouquinho sobre esse panorama da saúde suplementar no Brasil, explorando assim se ampliar a rede privada é uma alternativa para melhorar o atendimento médico para os brasileiros, assim?
No mundo inteiro, a saúde tende a se organizar em 3 níveis de atenção. O chamado nível de atenção primária ou básica são aqueles serviços ambulatoriais próximo de onde as pessoas vivem, né, que tendem a resolver boa parte dos problemas, mas são serviços que não geram lucro, né, porque normalmente tem uma equipe ali multiprofissional com trabalho com responsabilidade por um território. Esse tipo de serviço não interessa ao mercado e ao sistema suplementar porque não dá lucro, né? Então, nós não vamos encontrar um mercado nesse tipo de serviço. Na outra ponta, nós temos aqueles serviços de altíssimo custo. Tu falaste de transplantes, hemodiálises, né, e outros serviços são de altos custos. O mercado também não se interessa por esse tipo de serviço porque dá prejuízo. Então, esses 2 tipos de serviço, ele empurra, deixa para o SUS assumir. E aí, onde é que o mercado está aninhado? Ele está aninhado na chamada média complexidade, que são aqueles ambulatórios de especialidade, aquelas hospitalizações de especialidades médicas e aqueles tipos de procedimento que muitas vezes, inclusive, são induzidos pelo mercado da doença. E aí, dizer que o mercado pode complementar o SUS, na verdade, os fatos dizem o contrário. Ele só complementa na média complexidade. Ele não tem interesse na atenção básica, porque não dá lucro, ele não tem interesse na alta complexidade, no alto custo, porque dá prejuízo. E aí ele está ali, né, vendendo planos de saúde, e muitas vezes o atendimento nesses tipos de serviços também são muito ruins, isso não repercute na mídia, até porque são eles pagam propagandas, né, para os meios de comunicação, tu não vai ter esse tipo de repercussão. Mas as pessoas que têm planos de saúde sabem do que eu estou falando. Né? A cobertura desses planos, a forma como as pessoas são tratadas também nesses serviços. Além do que, também há uma transferência de custos. Às vezes o médico chega para a pessoa que está doente e diz, olha, vai precisar fazer uma cirurgia, se tu entrar na fila do SUS, tu vai ter que esperar 1 ano. Mas se tu pagar por fora, eu faço na semana que vem, peço os exames pelo SUS, faço a internação pelo SUS e tu me paga por fora. Então, o SUS ele serve muitas vezes para ser parasitado por esse mercado em termos de transferências de custo. Isso também não é destacado. Ampliar acesso aos planos de saúde, à saúde suplementar, seria um ganho? Olha, 63% hoje dos planos de saúde são planos empresariais, são planos que as empresas pagam para os seus trabalhadores. Entretanto, qual é a cobertura desses planos, na maior parte das vezes? É o que eu falei, a média complexidade. Se houver uma necessidade de um procedimento de alta complexidade, o único recurso vai ser o SUS. E sempre tem que ser do SUS. Então, essa é uma ilusão que muitas vezes é vendida. Né? Vamos vender planos populares. O governo atual está propondo expandir planos de R$60, R$70. Qual é a cobertura desses planos? Ambulatório, médico, se precisar fazer um exame, se tiver uma complicação, se tiver qualquer tipo de decorrência, não existe cobertura. E para terminar, no que se refere, por exemplo, à vigilância em saúde, nós só temos o SUS. No que se refere a atendimentos de urgência e emergência, o SAMU e as outras, né, não somente o SAMU, mas os outros, nós temos somente o SUS. Os planos de saúde não têm interesse nesse tipo de cobertura porque não lhe dá retorno em termos de lucro. Né? Essas questões têm que ficar muito claras. Para o mercado da doença, doença é mercadoria, eles vão induzir o consumo de procedimentos biomédicos, às vezes até inventam doenças. A gente conhece vários casos, né, de doenças que são criadas, são embutidas pela corporação, na corporação médica e pela corporação médica, para vender procedimento biomédico e gerar um circuito de consumo. E a política pública ela opera no sentido contrário. Quer dizer, nós estamos interessados em discutir como é que a gente diminui as iniquidades, não só de acesso, mas como é que a gente melhora a eficiência do sistema de saúde, ampliando a cobertura, garantindo a qualidade, mas analisando por uma régua que não é só a régua, né, estrita da questão do orçamento público, mas a regra do que é eficiência social. Então, eu diria, há uma ofensiva dos planos de saúde, do mercado da doença, em ampliar, né, a venda desse tipo de produto. Há um discurso que isso está ali para responder a uma necessidade que o SUS não atende, mas isso tem algumas implicações. No ano passado, por exemplo, a renúncia fiscal, tá? O que as pessoas deixam de pagar no imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica,
E mais a renúncia fiscal da indústria farmacêutica importando matéria-prima atingiu quase 32 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família custou em torno de 28 bilhões. Então, a renúncia fiscal nos planos de saúde é uma espécie de bolsa classe média que existe já há mais de 20, 30 anos e ninguém bate panela por isso. Nós temos bolsa classe média instituída no país pela política de renúncia fiscal. E as pessoas estão reclamando do Bolsa Família. Então, essas contradições, muitas vezes, elas precisam ser discutidas e refletidas para a gente ter uma noção de qual é o alcance e o impacto da política pública, né, para além desse discurso ideológico. Né? E eu não estou aqui desqualificando o discurso ideológico, eu acho que todo o discurso é ideológico. Mas nós precisamos deixar claro, né, o que está colocado em discussão. Né? A ideia de complementaridade do mercado é uma complementaridade parasitária com relação ao SUS. A ideia de suplementaridade é uma ideia que eu acho que é distópica, porque tem toda uma discussão para se fazer sobre isso, mas eu acho importante deixar claro, né, que não há regulação pública desses planos de saúde. Pois então, nesse sentido de pensar o desgaste, talvez, visto pela maioria da população do sistema de saúde pública, eu queria, Robert, que tu comentasse sobre o impacto da PEC 55, a também conhecida PEC do teto dos gastos, nessa área, né, na saúde pública. O que se pode falar sobre o futuro do SUS se a gente manter a PEC 55? Eu queria pegar antes um gancho na fala do professor Alcides, que é a questão do imposto de renda, né? Na verdade, essa dedução de imposto de renda e com gastos privados em saúde, ele vai também no sentido oposto da lógica do imposto de renda, que o imposto de renda é um tributo redistributivista. A ideia é tirar de quem tem e dar para quem não tem mesmo, né? E você deduzir gastos de imposto de renda em saúde, né? Gastos em saúde, é você subsidiar, né, serviços privados, que o objetivo era subsidiar um serviço público com imposto de renda, e individuais, e a lógica do imposto de renda é coletiva, né? Então, de fato, é uma excrescência. Com relação à PEC, qual era o discurso quando foi feita a emenda constitucional, né? De que não haveria redução de gastos em educação e saúde e que haveria uma continuidade que se cortaria outros gastos. Agora que a gente já está sob o vigor dessa emenda constitucional, e a gente está recém no segundo ano, e na verdade a emenda constitucional ela vai ser cada vez mais aguda à medida que o tempo passa, né? Então vai ser cada vez mais forte esse impacto, né? E são 20 anos a princípio. O que se observa agora, né? Que o governo está tentando ir no sentido de acabar com as vinculações constitucionais, a PEC da Liberdade, que no fundo o que é, né? Reduzir gastos, né? Em saúde e em educação. Por quê? Porque a situação fiscal atual é tal que o governo tem uma emenda constitucional que não pode gastar mais, né? Mesmo que aumente a receita, mesmo que aumente o PIB, mesmo que aumente o bolo. E tem uma outra emenda constitucional que exige um mínimo, né, de gastos em saúde e educação, né? O que eles querem? Eles querem acabar com esse mínimo, né? Querem tirar o mínimo constitucional em gastos em educação, em gastos em saúde. Ou seja, né, é uma falácia que não iria cortar. Não tem como, né, a emenda constitucional continuar e não ter cortes violentos em gastos em saúde e em educação também, né? Porque é um dos principais gastos do Estado. O Estado é saúde, educação, previdência. O resto é migalha, né? Então, vai cortar bastante, né? Não sabemos ainda como, não sabemos o que seria propriamente esse corte, mas é inviável ter essa PEC, ter essa emenda constitucional e continuar com os gastos atuais em saúde. Agora, mudando um pouco o tema, vamos comentar sobre os estudos que apontam a escassez ou a ausência de médico em diversas regiões do Brasil. Isso acontece especialmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, onde normalmente as estruturas para o atendimento à população são mais precárias.
Mas, por outro lado, há uma grande concentração de médicos nas capitais, onde tem serviços de saúde e mais oportunidade de trabalho. O programa Mais Médico, né, ajudava a superar essas dificuldades e, seguindo assim um pouco esse questionamento, esse novo programa lançado pelo governo em agosto desse ano, o Médicos pelo Brasil, assim, o que tu pode falar dessa proposta? Muito bem. Em primeiro lugar, o que define a presença e a fixação de um médico em determinado lugar? Essa é uma discussão que é analisada no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem um estudo clássico feito há décadas atrás, que a variável que explicava, que estava mais fortemente associada à presença de médicos, era a existência de agências bancárias. Claro que o tempo foi mudando e a gente tem novos estudos que analisam como é que se dá essa distribuição. Né? Em primeiro lugar, essa ideia de que não tem médico nos lugares mais afastados, os lugares ermos, lá os confins, né, do interior, é uma ideia falsa, porque na verdade também faltam médicos nas periferias das grandes cidades. Né? O que define essa distribuição, na verdade, os estudos mais recentes que a gente tem realizado, inclusive faço pesquisas sobre isso, quer dizer, a maior parte das ocupações médicas, dos empregos médicos, elas existem onde o médico pode estar com um pé no SUS e com um pé no sistema privado, seja o sistema complementar ou o sistema suplementar. E aí tu vai encontrar fixação de profissionais. Onde só tem a oportunidade do serviço público e existem uma carência com relação a outros recursos sociais, dispositivos, como escolas e tal, tu vai ter uma dificuldade. E nas grandes cidades, o problema da insegurança, né? Também é uma variável a ser analisada. O que define essa fixação? A perspectiva de futuro, um plano de cargos, carreiras e salários na esfera pública seria um indutor e em vários países do mundo isso serviu para fixar profissionais em locais com dificuldades. Agora é importante realçar que no caso do Mais Médicos houve uma ênfase em se priorizar aqueles lugares com os piores indicadores de vulnerabilidade. E boa parte dos médicos brasileiros não quiseram trabalhar lá e não querem trabalhar, apesar de fazer o discurso contrário. E o programa Mais Médicos, ao fazer essa associação com intermediada pela Organização Pan-Americana de Saúde, com os médicos cubanos, conseguiu fixar profissionais e conseguiu resultados. Nós temos analisado, estou estudando isso agora, comparando resultados, indicadores epidemiológicos entre municípios com piores indicadores socioeconômicos, piores indicadores de vulnerabilidade, que receberam e não receberam os Mais Médicos nesses últimos anos, o impacto com relação à diminuição de mortalidade evitável, a internações por causas sensíveis à atenção primária, é bem mais impactante onde houve a presença do Mais Médicos, que foi desmontado de forma irresponsável e precipitada, né, por esses últimos 2 governos. Então, houve um impacto positivo. A nova proposta de criar uma agência, né, uma espécie de um serviço social autônomo para contratar médicos, que é o programa Médicos pelo Brasil, que está sendo lançado pelo Ministério da Saúde, não equaciona essa questão, não apresenta alternativas realmente, porque não apresenta uma proposta de planos e cargos e salários. E, por fim, eu queria te dizer o seguinte, eu sou médico, mas eu preciso deixar muito claro que essa fixação de que o médico é a melhor alternativa para os serviços de saúde, ela precisa ser analisada com mais cuidado. Hoje, no mundo, mas no Brasil também, 2/3 dos problemas de saúde são as chamadas condições crônicas, aquele problema que a pessoa não vai se curar, ela vai ter que conviver com aquilo. E as principais estratégias hoje para lidar com esses problemas são apoio ao autocuidado e reabilitação. Então, em muitos lugares, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o educador físico, o professor de música, de teatro, ele vai fazer muito mais diferença, né, no sentido positivo, do que o profissional médico. Então, nós precisamos de mais equipes multiprofissionais com trabalho interdisciplinar do que somente médicos. A fixação no médico ou na corporação médica, no interesse da corporação médica, ela está equivocada e nós precisamos discutir isso numa perspectiva ampliada, não só de assistência médica reativa, curativa, mas de produção social de saúde. Né? Então, o programa Mais Médicos, ele impactou positivamente, né? Mas ele precisa ir além do Mais Médicos, e o programa Médicos pelo Brasil, ele já começa de uma forma equivocada, por exemplo, dizendo
que só vai alocar médicos em municípios pequenos, municípios com menos de 10 mil habitantes, desconhecendo que a maior parte, inclusive, dessa carência está acontecendo nas regiões metropolitanas, onde as pessoas também não têm acesso a esse tipo de atendimento. Então, eu vou agradecer vocês novamente pela participação aqui no programa. Eu acho que a gente conseguiu, através... acho que esse tema, ele renderia mais questionamentos, mas eu acho que vocês conseguiram contribuir bastante com esclarecimentos essenciais para entender a questão de saúde pública no Brasil e também a sua relação com os gastos públicos. Quero fazer sugestão de leitura. Recentemente foi publicada pelo Instituto Humanitas, não sei, Humanitas, perdão, Instituto Humanitas da Unicinos, um caderno temático sobre planos de saúde. Tá? Ele está disponível na internet, tem uma longa entrevista minha sobre esse assunto dos planos de saúde, além de outros especialistas. Então, eu acho que é um assunto interessante para quem quiser analisar, discutir sobre o impacto desse sistema suplementar e planos de saúde, e esse é um material que está disponível. Tem outros textos também que estão disponíveis sobre esse tema. Se vocês procurarem pelo meu nome, podem encontrar, e outros autores também, como o professor Áquilas, da USP, Áquilas Mendes, o professor Alcides Miranda, que sou eu. E, por fim, com relação à PEC, né, a emenda constitucional, eu tenho publicado no YouTube, no meu canal do YouTube, uma longa análise sobre o impacto da emenda constitucional 95 até 2030. Então, quem tiver interesse, tiver curiosidade, é só procurar por Alcides Silva de Miranda no YouTube, no canal do YouTube, que vocês vão poder acessar vídeos com essa análise. Outra dica também que a gente pode citar aqui é o aplicativo SuperSUS, um aplicativo que busca difundir os direitos do cidadão na área de saúde pública, e também mostrar para o cidadão os serviços oferidos, os tipos de serviços oferecidos pelo sistema de saúde pública, que são pouco conhecidos, né? Queria agradecer a oportunidade, também agradecer ao professor Alcides, que eu acho que contribuiu bastante para o conhecimento, né, de vários temas relacionados. E é isso, obrigado por esse programa, acho que o nosso público vai gostar. Eu também agradeço a oportunidade, a gente está sempre à disposição, porque a nossa responsabilidade na universidade pública é não só refletir, mas estabelecer, discutir as alternativas. A gente não faz só uma análise crítica, diagnóstica, mas a gente também busca apresentar alternativas que tenham compromisso com essa perspectiva da política pública, num país como o nosso. Exato. Então, para finalizar, convidamos os ouvintes a curtir a nossa página do Facebook e do Instagram, Movimento Economia Pra Gente, e também que contribuem e que continuem a acompanhar nosso podcast pelo portal da Colmeia, pelo Castbox, Spotify ou YouTube.